E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá dar prosseguimento às nossas resoluções de questões de concursos, desta vez para o QTPA, que é o quadro técnico de praças da Armada da Marinha do Brasil, tendo em vista aí que as provas da Marinha estão se aproximando. Então para a galera que está se preparando, este é um ótimo canal para que você possa acompanhar as resoluções e se preparar da melhor maneira possível para os próximos concursos, tá? Então iremos resolver essa questão que caiu na prova de técnico em mecânica no ano de 2014, questão aí sobre Sistema Internacional de Unidades, tá? Questão corriqueira, sempre vai cair nessas provas, tanto de engenharia quanto de nível médio técnico, tá? Para mecânica, instrumentação, estruturas navais, eletrotécnica, eletromecânica, enfim. E todas as matérias que se relacionam com este assunto, tá? Essa questão vai abordar ali o tema sobre análise dimensional. Então, sem mais delongas, vamos lá para a questão. Questão de número 16, tá? Aonde ele diz o seguinte: considere que um determinado pesquisador verificou experimentalmente que a velocidade de propagação de onda, v, que possui como unidade metros por segundo, em uma corda depende de uma força de tração T, né? E ele falou que a unidade é newtons, né? Que é a unidade de força no sistema internacional, a qual a corda está submetida, e da densidade linear da corda, né? Nl, cuja unidade é quilograma por metro, que representa o valor de sua massa por unidade de comprimento. Utilizando técnicas de análise dimensional, determine a expressão V em função de T e de Nl, que o pesquisador descobriu experimentalmente, e assinale a opção correta, tá? Dado constante dimensional ou adimensional de proporcionalidade K, ou seja, K não possui unidade, é um valor qualquer que ele não nos forneceu, porque o que esse exercício quer é que a gente destrinche as equações fornecidas de maneira que no final a gente encontre a unidade de velocidade, tá? Que vai ser metros por segundo. Então, esse tipo de questão não tem jeito, você tem que fazer na mão, você tem que destrinchar a equação justamente para encontrar qual corresponde, nesse caso, a unidade de velocidade, tá? E para a galera que está se preparando aí para os próximos concursos, vale ressaltar que já está disponível, tá, o nosso curso online de resistência dos materiais, baseado aí no CAP e QTPA, tá? Já temos aí mais de 18 horas de aula em vídeo, com a resolução de mais de 270 questões de concursos anteriores da Marinha, tá bom? Só de resistência dos materiais. Lembrando que esse curso é um curso dinâmico, onde nós vamos acrescentando os materiais, sem que você precise pagar mais nada por isso, tá bom? Caso você queira mais informações sobre o curso, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição, que lá tem mais informações para você, tá bom? Então vamos lá para a primeira alternativa, que ele falou, alternativa A, ele falou que a velocidade é igual a K, que está multiplicando T sobre Nl elevado a meio, tá? Então, o que nós precisamos fazer para resolver essa questão? Então, separando os dados aí, lembrando que K é a constante adimensional, ou seja, não possui unidade. T, ele falou que é newtons, lembrando que newton é unidade de força no sistema internacional. E temos que lembrar que força é a massa vezes a aceleração. E qual a unidade de massa? Quilograma. E unidade de aceleração? Metro por segundo ao quadrado, tá? Nl, ele nos falou que é quilograma por metro, e ele quer saber a velocidade. Então vamos destrinchar essa equação justamente para saber se essa corresponde a unidade de velocidade. Vamos lá? Então, lembrando que K é uma constante, mas a gente vai deixar aí nos cálculos, mas é só a título de não nos perdermos aí na linha de raciocínio, mas não vai ter importância para a gente, tá? Então, substituindo ali, tá? T como é força, tá? Então é quilograma vezes metro vezes segundo a menos 2. Esse segundo a menos 2 é porque, como a aceleração é metro por segundo ao quadrado, a gente passa para o numerador, porém troca o sinal lá do expoente, ou seja, sinal negativo nesse caso, tá? Dividido por
Niel, tá? Lembrando que Niel é quilograma por metro, então a gente passa ali o metro para o numerador, vai com o sinal trocado também, tá? E tudo isso elevado a meio. O que acontece? A gente vai poder simplificar. A gente tem quilograma no numerador e no denominador. Então a gente pode cancelar, tá? Então ficaremos com a seguinte equação. K vezes metro elevado a 1 vezes segundo a menos 2 vezes metro elevado a 1, tá? Porque ele estava no denominador a menos 1. Então ele pode passar para o numerador elevado a 1. Ou seja, rearranjando a equação, teremos que K vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 2, que está elevado a meio. Tá? Lembrando que qualquer coisa que está elevado a meio, na verdade, é a raiz quadrada daquela coisa. Tá? Ou seja, K vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, agora a gente passa lá para o denominador, elevado a meio. É a mesma coisa que K vezes a raiz quadrada de metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Ou seja, eu tiro a raiz quadrada do metro ao quadrado e do segundo ao quadrado. Portanto, eu tenho K vezes metro por segundo. E metro por segundo é a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades. Portanto, está correta a alternativa A. Nesse caso, a primeira alternativa foi a alternativa correta. Então, nem precisaria perder tempo com as outras alternativas. Se não fosse o caso, aí eu teria que fazer uma a uma, justamente, e com certeza isso iria tomar um pouquinho do meu tempo na prova, tá? Mas vamos ver as outras questões, não vamos parar por aqui não. Porque mais importante do que você saber qual a alternativa correta é você saber o porquê as outras não estão corretas. Então vamos ver todas as alternativas, tá? Então, na alternativa B, ele falou que V, ou a velocidade, é igual a K, que multiplica L sobre T elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, separando os dados que nos foram fornecidos, e substituindo na equação, então eu tenho que K vezes quilograma vezes metro a menos 1, dividido por quilograma vezes metro vezes segundo a menos 2, elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal? É trabalhar com os expoentes mais internos, tá? Então eu vou fazer o seguinte... eu vou fazer K vezes quilograma vezes metro elevado a menos 1, dividido por... esse denominador está todo mundo elevado ao cubo, né? Então eu elevo o pessoal ao cubo, tá? Então é quilograma ao cubo vezes metro ao cubo vezes segundo a menos 6, tá? Por quê? Porque se eu pegar... como eu estou trabalhando com potência, tá? Então ele vai virar a elevado a menos 6, tá bom? Todo esse pessoal aí elevado ao quadrado, tá? E agora, para facilitar os nossos cálculos, o que a gente pode fazer? Pode pegar esse pessoal que está no denominador e passar para o numerador, tá? Eu tenho quilograma em cima e tenho quilograma embaixo, no numerador e no denominador. Também eu tenho metro em cima e metro embaixo. Então eu passo quilograma para cima e metro para cima para facilitar nossos cálculos. Então eu terei que K vezes quilograma menos 3, tá? Lembrando que passou para cima, trocou o sinal, tá? Vezes metro a menos 1 vezes metro a menos 3 dividido por segundo a menos 6. Tudo isso elevado ao quadrado. O que vai acontecer? Então multiplicando ali quilograma com quilograma e metro com metro, eu terei que K vezes quilograma elevado a menos 2 vezes metro elevado a menos 4 dividido por segundo a menos 6, tudo isso elevado ao quadrado. Ou seja, K vezes quilograma a menos 4 vezes metro a menos 8 dividido por segundo a menos 12. Não é unidade de velocidade no Sistema Internacional, portanto está incorreta a alternativa B. Já a alternativa C, a velocidade, ele falou que é igual a K,
que multiplica NL, que está elevado a meio, vezes T. Então, para facilitar a nossa análise, iremos elevar todas as variáveis ao quadrado, tá? Então, eu terei que K ao quadrado vezes NL, que está elevado a meio, elevado ao quadrado, vezes T ao quadrado. Ou seja, teremos então que K elevado ao quadrado vezes NL, né? Porque quando ele foi elevado ao quadrado, ele cancelou a raiz quadrada, vezes T ao quadrado. E agora, substituindo pelas suas respectivas unidades, K não tem unidade, continua sendo elevado ao quadrado, vezes quilograma vezes metro a menos 1, tá? Vezes quilograma vezes metro vezes segundo a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Ou seja, K, que é a constante, continua sendo elevado ao quadrado, vezes quilograma vezes metro a menos 1, vezes quilograma ao quadrado, vezes metro ao quadrado, vezes segundo a menos 4. Agora, trabalhando ali com as unidades, K elevado ao quadrado, vezes quilograma ao cubo, vezes metro elevado a 1, vezes segundo a menos 4. Teremos então que K ao quadrado, ou seja, a constante ao quadrado, vezes quilograma ao cubo, vezes metro, sobre segundo elevado à quarta. Então, não é a unidade de velocidade no sistema internacional. Portanto, também está incorreta a alternativa C. Na alternativa dele, fala que a velocidade é igual a K vezes NL vezes T, né? Então, trabalhando aí com as unidades, K vezes quilograma por metro vezes quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou seja, teremos que K vezes quilograma por metro vezes quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Podemos cancelar ali o metro do denominador com o metro do numerador. Teremos então que K vezes quilograma ao quadrado sobre segundo ao quadrado, ou seja, esta não é a unidade de velocidade no sistema internacional, fazendo com que a alternativa D também seja incorreta. Já a alternativa E está incorreta também, e nós veremos o porquê. É porque ele falou que V é igual a K vezes NL vezes T elevado a meio, tá? Novamente, para facilitar os nossos cálculos, iremos elevar todo mundo ao quadrado para assumir com esse T elevado a meio, tá? Ou seja, K ao quadrado vezes NL ao quadrado vezes T, que foi elevado a meio, sendo elevado novamente ao quadrado. Ou seja, se elevarmos todo mundo ao quadrado, ficaremos que K ao quadrado vezes NL ao quadrado vezes T, porque foi cancelado quando ele foi elevado ao quadrado, tá? Substituindo pelas unidades, teremos que K ao quadrado vezes quilograma vezes metro a menos 1 ao quadrado, vezes quilograma vezes metro vezes segundo a menos 2. Assim, teremos que K elevado ao quadrado vezes quilograma ao quadrado vezes metro a menos 2 vezes quilograma vezes metro e vezes segundo a menos 2. Agora, trabalhando com as unidades, K ao quadrado é vezes quilograma ao cubo vezes metro a menos 1 vezes segundo a menos 2. Ou seja, K ao quadrado vezes quilograma ao cubo sobre metro vezes segundo ao quadrado. Esta não é unidade de velocidade no sistema internacional, portanto, por isso ela está incorreta. Como já verificamos de início, a alternativa correta, a alternativa A de aprovado, que o que irá acontecer com você. Você será aprovado nos seus próximos concursos, tá bom? Pessoal, então espero ter contribuído com os seus estudos. Não esqueça de deixar o seu like, tá? Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe, porque o YouTube precisa entender que você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima!